Estamos de volta com o programa Conversa com a Fonte. Todas as quartas-feiras nós vamos debater um tema de interesse dos curitibanos. Esta semana o nosso assunto é o bullying. Nós convidamos para debater o assunto o psicólogo Marcos Meyer, a psicóloga Adriana Araújo e também está aqui a jornalista Flávia Alves do jornal Gazeta do Povo. Eu queria começar nesse bloco com a Flávia, falando que parece que Curitiba tem números ruins em relação ao bullying, né, Flávia? Isso. Uma pesquisa do IBGE feita no ano passado mostrou que nós somos a capital, a terceira capital brasileira que tem mais casos de bullying, atrás apenas de Brasília e Belo Horizonte. 35% dos estudantes, eles afirmavam que tinham sido vítimas de bullying alguma vez na vida. A gente pode até lembrar que, nesse sentido, né, de tentar diminuir esses números, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, ela sancionou uma lei no ano passado, a lei anti-bullying nas escolas, em que ela discrimina quais são as condutas consideradas bullying e determina que as escolas combatam essas condutas. Foi sancionada, se não me engano, em novembro do ano passado. Mas, mesmo assim, a gente sabe que ainda muito a gente tem que fazer para chegar ao ponto de acabar com o bullying mesmo em Curitiba, né, Marcos? É verdade, porque essa formação ela não se dá de uma hora para outra, nem com uma informação, né? Então não adianta a gente ir lá numa escola, dar uma única palestra e agora não vai mais ter bullying. Toda a comunidade escolar tem que estar envolvida e voltada para esse combate ao comportamento do bullying. 35% é muita gente, né, Adriana? Mas eu acho que é importante a gente destacar o que estávamos falando antes, de que geralmente essa pesquisa é feita em cima do que as pessoas dizem, se elas sofreram ou não, se elas percebem bullying. E como nós falamos no bloco anterior, ainda há muita confusão do que é bullying e o que não é bullying. Então, quando as pessoas ainda não sabem nem o que é, provavelmente nesses 35% estão muitos casos que não são bullying, são conflitos. São conflitos do dia a dia que não são esses que falávamos, intencionais, diários, cotidianos, né, repetitivos. Isso sim é bullying. Mas esses conflitos do dia a dia, às vezes considerados bullying, não são e devem ser tratados de uma forma diferenciada mesmo. Bom, o pedagogo Geraldo Peçanha, que nós entrevistamos também para esse programa, ele comentou alguns aspectos de como se sente a pessoa que é vítima de bullying. Vamos ouvir a entrevista dele. Criança que tem que levar muito dinheiro para a escola para comprar doce para todos os amigos, numa tentativa de agradar aqueles agressores, para o agressor não o agradá-lo, não agredi-lo. Existem crianças que evitam chegar em determinados horários na escola, porque naquele horário ela sabe que vai encontrar o agressor e aí ela vai ouvir o apelido que ela não gosta. Existem crianças que não querem ir à escola naquele dia porque tem aula no mesmo horário, na mesma quadra, no mesmo laboratório. Então, o que eu quero dizer com isso é que retirar a criança agredida da frente do agressor é o primeiro passo. Então, o pai, a família tem que observar. Se o filho é muito resistente a uma situação de exposição, é porque aquilo o macula, faz mal a ele, machuca e dói muito, então eu tenho que retirar essa situação. Quer dizer, nem sempre a pessoa que é vítima de bullying fala, quer dizer, os pais é que tem que perceber, né, Marcos? A vítima normalmente não fala porque o agressor ameaça. Se você contar para alguém, a gente te pega na saída. Isso é terrível, né? A criança, coitada, além de sofrer o assédio, a briga, a dor, ainda fica com essa imagem, né? Se eu falar para alguém, eles vão me socar, vão me bater. Em alguns até falam assim, a gente mata você. Nossa, isso aí psicologicamente detona uma criança. E aí ela fica com medo de contar, daí não conta para os pais, não conta para os professores, não conta para ninguém. Só que os sintomas aparecem, e é isso que os pais precisam saber e os professores precisam saber. Os sintomas estão presentes. Então, a criança que começa a falar, por exemplo, em casa, né? Vamos ver os sintomas na família. A criança começa a falar em casa assim, eu não quero ir para a escola hoje, eu estou com muita dor de barriga, muita dor de cabeça. Então, começa a surgir dores por todo lugar. E justamente um pouquinho antes de ir para a aula. Pô, por que antes não estava? Antes estava brincando, estava feliz e de repente ficou com dor, porque lembrou que está indo para a aula. Então, cuidado, esse é um sintoma. Outro sintoma demora para dormir, volta a fazer xixi na cama, criança pequena. O adolescente fica extremamente irritado, qualquer coisa ele já briga, já grita. Então, essas alterações emocionais podem ser percebidas pelos pais e os pais tentar buscar. Escuta, está tudo bem na escola? O que está acontecendo? Tem alguém te machucando? Tem alguém te xingando? Tem alguém fazendo isso? Então, quando a gente fala isso, daí ele desmonta, ele abre, ele não tem condição de ficar segurando ainda mais.
E na escola, o adolescente também tem, adolescente ou criança também tem alguns sintomas. É assim, de repente, quer ficar na escola, quer ficar dentro da sala de aula na hora do recreio. Professora, posso ficar na hora do recreio aqui dentro da sala estudando? Daí a professora, dá, pode, eu vou fechar a porta. Isso, fecha a porta. Claro, fica defendido, né? Fica sob proteção. Quer ir ficar só na biblioteca, está sempre na secretaria, ou seja, essa criança busca a presença de adultos, está buscando proteção. Está claro isso. Algumas crianças abaixam a nota radicalmente, porque estão sofrendo. Outras, e aí é mais difícil de perceber, de repente aumentam a nota. Por quê? Porque não dá mais para brincar, não tem mais tempo de brincadeira, só tem estudar, só sobrou tempo para estudar. Então ela aumenta a nota. Esses sintomas, eles precisam ser observados pela escola e pela família. E a gente salva as crianças antes que as consequências maiores apareçam. A gente ficou sabendo, né, no começo do programa eu até citei a história dessa tragédia no começo do mês no Rio de Janeiro, de que o rapaz chegou numa medida extrema, acabou invadindo a escola, armado e tal. O bullying, as crianças que sofrem o bullying, que guardam uma raiva interior, realmente podem chegar nesse estágio, na sua opinião, Adriana? Eu acredito que é uma situação muito extrema. Eu acredito que não é uma situação que a gente possa temer, assim, como algo que possa se tornar cada vez mais frequente. Acredito que esse menino, apesar de ter sofrido bullying como ele diz, ele também tinha alguns outros problemas psicológicos, pelo que a gente percebe até nos vídeos que ele mostra, né, e pelas atitudes dele. Então a gente não pode, eu acho que, esperar que, apesar das vítimas de bullying terem todo esse quadro de sofrimento, elas virem a tomar atitudes como essas. Há outros componentes nesse quadro, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar para que a gente não crie até uma sensação de pânico, né, meio generalizado. Acho que alguns dias depois da tragédia a gente via na mídia, né, isso frequente de alunos que não queriam ir para as escolas, e não só a escola do Rio de Janeiro, né, quase como uma sensação de que... mais cedo. Isso, e pais ligando na escola, né, dizendo tá tudo bem aí na escola. Então há uma certa comoção, né, social, e houve uma comoção e realmente foi uma tragédia. Mas eu acho que a gente não deve temer que isso venha acontecer. Eu acho que a gente precisa ser racional e não tomar medidas imediatistas diante de uma situação como essa, né? Eu acho que é muito importante nesse momento agora a gente rever o que nós estamos fazendo na nossa escola e na nossa casa, mas não sair movidos pelo medo, porque, em geral, quando nós estamos com medo, a gente age de uma forma também que não é muito inteligente, né? A gente age também de uma forma muito acuada, muito agressiva. Então, eu acho que a gente precisa avaliar o que a gente está fazendo para prevenir essas situações, precisamos entender muito bem o que é o fenômeno do bullying, diferenciar o fenômeno do bullying dessas situações de conflito que são próprias da escola, trabalhar por uma cultura de paz, acho que não só de forma pontual, mas de forma mais a longo prazo, efetivamente. E é comum que o agressor, ele se torne, a vítima se torne um agressor amanhã, ela sofre uma agressão e depois ela vai, vamos dizer assim, descontar uma criança mais fragilizada do que ela? A tendência psicológica é essa. A gente observa isso na violência doméstica. Normalmente o agressor também foi agredido, também foi abusado na infância, então ele acaba reproduzindo o tipo de comportamento. Normalmente, como a Adriana falou, é raríssimo, são exceções da exceção, que vão para um extremo desse, uma situação de entrar na escola e matar várias crianças. Então isso é um caso extremamente raro, extremamente fora das estatísticas. Agora, o que acontece? A criança que está sendo vítima, ela vai sim ter problemas psicológicos que precisam ser trabalhados. Se isso não for trabalhado, ela vai ter consequências na autoestima baixa, não aceita novos projetos porque ela não acredita nela própria, ela começa a achar que todas as pessoas são melhores do que ela. Isso faz com que ela fique sempre um pé atrás de qualquer coisa que possa ser melhor para ela. Uma promoção na empresa, ela pensa, não, meu colega é muito mais preparado. Não, ela tem maior preparo, mas ela aceita que o colega vá para frente e seja candidato, mesmo ele tendo condições. Então, por quê? Porque a autoestima está lá embaixo. Então, a gente tem que trabalhar muito bem essa criançada que é vítima para essas consequências emocionais não serem tão graves. Eu acho, né, Marcos?
Oi? O agressor também. também. Isso, era isso que eu ia comentar. Eu Isso. acho que é fundamental a gente perceber que o agressor também precisa de tratamento, né? Precisa ser olhado não só de uma forma punitiva, mas também de uma forma... E aí é importante até os pais estarem percebendo, porque geralmente o agressor em casa não vai apresentar nenhum problema, ou esses sintomas também não são detectados, né? Mas ele também está dando sinais de que, bom, ele tem todo o poder, ele é considerado valentão pelo grupo e o grupo está valorizando e às vezes em casa isso também é valorizado. Será que isso é positivo, né? Será que a gente também não tem que perceber e tratar isso? Vamos ver o que o professor Geraldo Peçanha fala sobre a figura do agressor. Eu acompanho, por exemplo, um caso em Curitiba em que o agressor fazia isso através do universo online e ele vai para a praia, continua fazendo lá, viaja para São Paulo, vai a um cybercafé e continua fazendo lá. Ou seja, não tem como nem a polícia nem a família controlar. Só que os amigos também vão a todos esses lugares e permanecem fazendo. Ou seja, ele criou uma teia de seguidores, né? E esses seguidores dão condição dele se manter escondido por detrás daquela condição. Então, é importante conscientizar o grupo para depois chegar ao agressor. E a família do agressor também precisa participar do processo. É complicado porque o agressor é um líder, né? Ele tem características de aglutinar pessoas à sua volta. Então, é uma pessoa que futuramente vai ser líder na sociedade, nas empresas. Então, é uma pessoa com alto potencial. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que ele volte a ter valores, princípios, entenda isso. A gente está falando de criança e adolescente, que tem todo um futuro para frente. Eles podem, sim, reorganizar a sua própria vida, pedir desculpas pelo que fez, pedir perdão e tal, acertar isso, readquirir os valores e entrar no rumo, entrar nos eixos novamente. Então, a gente precisa, sim, investir nos agressores também. Não só punir, como a gente falou antes, que a punição acaba não resolvendo. Nós temos que reorientar os agressores. E canalizar essa liderança, né, para atitudes pacíficas. Então, o projeto Não Violência nas escolas, a gente desenvolve trabalhos com grupos de alunos que são considerados líderes, alguns líderes negativos, outros líderes positivos, mas trabalhar com essas lideranças para que eles, inclusive, possam ser valorizados pelo restante do grupo pelos seus comportamentos pacíficos, pelo que fazem por uma cultura de paz. Então, vamos montar, por exemplo, um teatro na escola e esses alunos que são líderes vão estar lá discutindo essa temática do bullying, aparecendo, né, vão ter o seu momento exibicionista aí que hoje a nossa sociedade valoriza tanto, né, com toda a internet e tudo mais. Então, sim, os jovens também querem aparecer, muitos deles têm essa necessidade. Então, vamos criar espaços nas escolas para isso, mas para que eles possam canalizar essa energia e possam ser valorizados pelo lado positivo. Flávia, o bullying não tem limite, né? Ele acontece em escola pública, em escola particular, escola municipal, escola estadual. Vocês não percebem nessas coberturas que vocês fazem que existe um feudo para o bullying? Não existe um perfil, vamos traçar assim, um perfil de que em tal determinada faixa, ele acontece, inclusive na educação infantil pode acontecer, em todas as faixas etárias, em todas as classes, em todas as faixas de renda. Inclusive, acontece até em meios diferentes. A gente fala muito do cyberbullying hoje e que, para a gente consegue observar bem, parece que é um meio em que os pais não chegam, que está bem protegido, porque as crianças elas dominam a tecnologia, os adolescentes, e cria-se até uma redoma, uma espécie de proteção a essa cultura de bullying. É isso mesmo que acontece? E o bullying também aparece, né? Você falou em várias escolas, não importa se é pública ou particular, mas aparece também nas empresas. Tem empresas que um novo funcionário chega, o cara tem um excelente currículo, uma excelente experiência, os outros já começam a perceber, vai tomar nosso lugar. Aí eles gelam o sujeito. Ninguém conversa, ninguém bate papo, ninguém aceita, as ideias que ele dá não são ouvidas. Ele se sente tão deslocado que logo ele cai fora. Porque ele está sofrendo bullying de todo um grupo, e isso acontecendo na empresa. Quando o bullying acontece na empresa, ele recebe um nome diferente, é o mobbing. Mas a gente não precisa entrar nessa questão, porque a gente pode aceitar isso, bullying nas empresas. Então, é mais fácil da gente entender. Mas existe bullying nas famílias. Né? Os primos resolvem cunhado, normalmente. Cunhado. Os primos pegam um coitado lá de vítima,
passa anos sofrendo na mão dos primos. Não é fácil quando isso está acontecendo. Então a gente tem que sempre, em todas as instâncias, interferir. Tanto faz se for escola pública, particular, grande, pequena, o bullying vai aparecer. Agora tem uma característica muito interessante. Ele é mais forte, ele começa a aparecer com mais força em torno do 5º ano, crianças perto de 10 anos de idade. Na pré-adolescência? Né? É, na pré-adolescência. Por quê? Porque é muito comum daí na pré-adolescência, por exemplo, as meninas se juntarem em pequenos grupinhos e não deixam mais ninguém entrar. Aí a menininha outra lá, que está sendo excluída, vai ser excluída mesmo. E ela vai ser xingada, vai ser desprezada, vai ser silenciada, né? Vamos brincar de ninguém falar com ela. Brincar, né? Brincar de ninguém falar com ela. Então esse grupinho está fazendo bullying sim, mas já começou ali, a gente tem que interferir. E é interessante assim, nesse início, depois muda, mas nesse início, as crianças, as meninas, fazem o bullying por assédio moral, por silêncio, por gozação, Mais velado, mas né? é mais velado, é mais sutil. Os meninos é no tapa, na rasteira, é assim, aquela coisa mais grosseira, né? Aquela coisa mais primitiva. Então é mais física. Então as meninas começam pelo assédio moral e os meninos pelo assédio físico mesmo. Aí depois isso se mistura e acaba todo mundo usando todas as táticas, infelizmente. Nós falamos há pouco que às vezes é difícil das vítimas de bullying reclamarem em casa que tem o problema. Vamos ver o que o professor Peçanha fala sobre a exposição ao bullying. Então, diante do sentimento de vingança e o pai e a escola buscam uma solução imediata, eu não posso me esquecer que eu vou novamente apresentar à criança a dor. E é aí que está o problema. Então a criança vai ser exposta por uma segunda vez, e só que num ambiente hostil para ela. Porque veja, se a criança não consegue, por determinação do quadro que ela está vivenciando, se abrir na família, imagine a escola abrindo isso num ambiente com 400, 500 outras crianças. Como é que se resolve isso, Adriana? Quer dizer, fica difícil ela contar para o pai e para a mãe e de repente toda a escola está sabendo que a criança é vítima de bullying. Eu acho que a gente tem que criar espaços de diálogo, senão no grande grupo que ela tenha, e aí eu acho que é importante a escola estabelecer esses laços de confiança. A criança precisa ter alguma referência na escola, né? E aí quem é essa referência? É o professor, é o pedagogo, é o diretor, ou às vezes é um aluno de uma outra turma, enfim, mas ela precisa buscar e é papel da escola estabelecer esses laços de confiança. A gente trabalha muito nas escolas no sentido de que, desde o primeiro dia de aula, você cria espaços de integração entre os alunos. Muitas vezes a gente já começa no primeiro dia de aula, né, o professor com um monte de matéria que ele precisa dar e vamos embora, eu nem pergunto o nome e tal. Muitos alunos ali não se conhecem, então vamos começar se conhecendo, vamos nos integrar, afinal nós vamos passar quase que o ano inteiro aqui juntos e a gente mal se conhece, senão realmente a tendência é um aluno novo que chegou na escola, que não tem amigos, se a própria escola não criou esses espaços para compartilhar e para criar esses laços de amizade, a tendência é ele continuar isolado e ele ser rapidamente uma vítima de bullying. Então, vamos prevenir que isso aconteça, reforçando esses laços de amizade, de confiança. Não sei se o Marcos reparou que ele falou ali que os pais têm um sentimento de vingança. Ah, meu filho está sendo vítima de bullying, então eu vou vingar. É o anti-bullying, né? É verdade. Inclusive naquele menino da Austrália, né, aquele gordinho que levanta o outro e joga no chão, o pai dele foi entrevistado, ele falou assim, eu estou com muito orgulho do meu filho. Quer dizer, orgulho por ele ter pego outro, né? Então, são desvios aí que a gente diz na condução do processo que não deveria estar acontecendo. A gente precisa orientar os pais a valorizarem posturas de resolução de problemas, de resolução de conflitos pela palavra. Eu resolvo os meus conflitos conversando, me posicionando, sendo firme naquilo que eu falo, mas não usando a força. Então, não dá para deixar a turma aí incentivar Parece que a escola a teve uma vingança. posição positiva, né? Porque eles puniram os dois, né? Eles instruíram e depois os dois saíram com a mesma punição. Tanto que provocou quanto que Mas é reagiu. incrível como esse vídeo teve uma repercussão grande, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar por que teve tanta repercussão e por que esse menino foi tão valorizado. Porque, sim, a gente vive numa cultura da violência, numa cultura da vingança, né? Então, a tendência é a gente ensinar que, diante de uma situação de violência, eu revido com violência. É como se a gente fala muito no projeto que a gente diz muito do que não se pode fazer, mas não diz o que se pode fazer diante de situações de violência, de conflito, né? Eu não posso bater, eu não posso brigar, eu não posso xingar.
Tá daí bom, faço mas o e quê, daí? né? Se alguém fizer isso comigo, o que que eu Dá faço? alternativa. Eu não sei, né? Então, eu não sei dialogar, eu não sei dizer dos meus sentimentos, eu não sei procurar ajuda, porque eu não sei quem é referência. E essas são situações que a escola tem que promover no dia a dia da escola. E E- nesse sentido, desculpa, Diga, por favor. e nesse sentido, o que os pais eles devem fazer no caso deles identificarem que o filho está sofrendo bullying? Eles devem realmente mudar de escola, ou buscar primeiro todas as alternativas dentro da escola e depois, se não Eu acredito que resolver? sim. Eu acredito que sim. O que eu acho que a gente precisa é estreitar os laços relação família-escola. Porque hoje também há uma espécie de cabo de guerra, né? Ou é culpa da família ou é culpa da escola, e em geral o que a gente vê é isso. A família chega na escola já culpando a direção, os professores, e os professores já recebem os pais com 4 pedras na mão, né? Precisa se estreitar essas relações e vamos tentar conversar, vamos tentar chegar em soluções comuns. Se a gente já partir para a ideia de sair daquela escola, é quase que uma expulsão. E o aluno vítima, ele está sendo punido novamente, porque ele já sofreu toda essa situação do bullying e ele ainda vai para uma outra escola que ele não conhece, que ele não tem amigos novamente, ele vai ter que começar tudo de novo, E né? você percebe mudanças dentro desses projetos que a ONG desenvolve? Sim, muitos, mas eu acho que é muito importante a gente frisar que é um trabalho a longo prazo, né, Erivaldo? Acho que há hoje uma comoção acerca dessa questão do bullying, e aí a tendência é as pessoas procurarem trabalhos imediatistas. Venham aqui e façam uma palestra, e esse não é o trabalho que a Não Violência faz. A gente geralmente estabelece parcerias que é de 3 anos de trabalho com cada escola. E ao longo desses 3 anos, a gente está diariamente lá na escola, conversando com os professores, com os alunos, com as famílias, a gente está desenvolvendo uma série de programas no sentido de que vá se mudando a cultura da escola, da instituição como um todo, para que ela trabalhe por uma cultura da paz. Palestra só não resolve, né, Marcos? Só não, é porque o que está acontecendo hoje na sociedade é assim, as famílias estão terceirizando a educação para a escola. Então, o pai não está mais dentro da família ou trabalha tempo demais. A mãe também está trabalhando fora. Então, a criança não tem mais quem eduque, oriente, por favor, com licença, muito obrigado, desculpa, eu errei. Essas coisas a criança não aprende. Ela não aprende o limite do outro, não aprende a respeitar o outro. E aí ela vai para a escola assim, desse jeito. Quem é que vai educar? Ah, é o professor que vai educar agora. Ele não foi preparado para isso, não tem formação para isso. Normalmente a formação universitária é conteudística, então as universidades continuam fazendo formação de professores baseada em conteúdo. Aí o professor entra na sala de aula, o maior problema que ele tem é disciplinar e não de conteúdo, não é de aprendizagem. E aí ele não tem nem elementos. Então o que tem que fazer? Tem que dar formação continuada para os professores. Envolve cursos, palestras e tal, mas é bastante, não é simplesmente uma vez só. Tá certo. Eu gostaria de agradecer muito a presença do psicólogo Marcos Prazer. Meyer, também da Adriana Araújo, nesse programa Primeiro Conversa com a Fonte que nós tivemos, e também da Flávia Alves, editora da Gazeta do Povo. E antes de terminar o programa, eu gostaria de chamar um vídeo que foi feito em 2008 e mostra uma musiquinha feita por alunos de Londrina e tem tudo a ver com o bullying. O Conversa com a Fonte fica por aqui. Até a semana que vem.